Olá malta, sejam bem-vindos para o último vídeo do ano. É verdade, nem acredito que já estamos a acabar este ano horrível que foi 2020. Pá, estou a brincar, teve os seus pontos altos, os seus pontos baixos, foram mais baixos que altos, é verdade, mas pronto, é mais um ano malta. E bem, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma retrospectiva deste ano. Porque não é uma forma fantástica de acabar o ano aqui no YouTube. Então, começando por janeiro, não é verdade? Porque é que eu devia de começar. Janeiro é o mês dos meus anos. No entanto, eu nunca gostei de fazer anos em janeiro. E agora ainda gosto menos. Porquê? Porque estou em época de exames, sempre nos meus anos. Yeah. E isto vai se repetir por mais anos, portanto tenho que me habituar, não é? Mas nunca gostei de fazer anos em janeiro. Mas pronto, basicamente no dia dos meus anos eu tento tirar um bocadinho de tempo também para mim, não é? Para não estar sempre a estudar. Este ano ainda vai ser pior. Eu nem acredito, porque eu vou fazer 20 anos e não vou ter festa de anos. Isto está-me a custar profundamente, porque eu festejo os meus anos desde que nasci. Eu acho que nunca houve um ano que eu não tenha festejado os anos. Portanto, lágrima. Mas pronto, é o que dá Covid, pronto. Pronto, estou a dizer pronto muitas vezes, outra vez, man. Adiante. Então, em janeiro tivemos logo acontecimentos que tentaram preparar-nos para o ano que aí vinha, não é? A começar pelos incêndios na Austrália, que foi uma coisa completamente horrível. Só de me lembrar de ver fotos de cangurus e de koalas queimados, tipo, não, a sério, foi muito mau. Nem quero pensar nisso. Mas pronto, começou logo o ano mesmo da pior maneira. A isso ainda se juntou a morte do Kobe, que também foi uma coisa tipo, what the fuck. Portanto, janeiro veio logo tentar preparar-nos para o que aí vinha, mas ainda ninguém se estava a imaginar na pandemia mundial que ia acontecer. Apesar do Covid já existir na China, não é? Mas era lá um problema dos chinocas, portanto ninguém quis saber, basicamente. E isto é mesmo estranho, porque eu agora é que estou a pensar que eu em janeiro ainda fui à faculdade fazer exames, ainda estive na sala claustrofóbica onde nós esperamos para fazer a gincana com o pessoal, tipo, tudo na boa, sem máscara, e é mesmo estranho como podia já existir o Covid noutra parte do mundo e aqui, tipo, nós agíamos como se não existisse, porque, pronto, tecnicamente aqui ainda não existia, mas é um bocado estranho, tipo, para mim 2020 foi um ano tão atípico que até é estranho pensar que em janeiro eu ainda vivi de forma normal, sem Covid. Fevereiro foi para mim o melhor mês de 2020 porque foi o único mês em que eu viajei e pronto, eu adoro viajar, por isso para mim fevereiro, apesar de ser um mês tão pequenino, eu passei literalmente o mês todo de um lado para o outro, tipo, eu não parei. Em fevereiro também foi quando começou a espalhar-se mais o Covid para aqui para a Europa. A situação da Itália foi tipo completamente assustadora, no entanto, os países ao lado, incluindo o nosso, ignoraram um bocado a situação, depois é que começaram a perceber-se do que se estava a passar e que era realmente perigoso, incluindo a Espanha, que depois deu no que deu, não é? Mas pronto, nós ainda tivemos mais tempo para nos preparar aqui em Portugal e acho que foi por isso que correu assim menos mal do que nos outros países, não sei. Bem, continuando com o meu mês das viagens, em fevereiro eu fui a Cracóvia com os meus pais, que foi uma viagem incrível. Eu já queria fazer esta viagem há imenso tempo, porque eu adoro estudar histórias da Segunda Guerra Mundial, tipo, tudo o que envolve a Segunda Guerra Mundial eu adoro ler. Quem me conhece sabe que eu tenho tipo, imensos livros da Segunda Guerra Mundial e tudo o que seja histórias de Auschwitz eu gosto de ler. Não é no sentido de gostar do que aconteceu, ok? É que às vezes eu digo, gosto de ler sobre Auschwitz ou não sei o quê, e as pessoas ficam tipo, calma gente, eu gosto de ler porque acho uma coisa horrível que aconteceu no mundo e gosto de tentar perceber como é que foi possível as pessoas sobreviverem nos campos de concentração, porque eu fui lá este ano, eu estive em Auschwitz, era uma coisa que eu queria muito fazer e, gente, estava um frio de rachar, eu estava tipo com camisolas polares por dentro, com meias polares, eu tinha os pés gelados, estava cheia de casacos, de gorros, de luvas e eu estava a morrer de frio e o frio não é o que era há 50 anos atrás, portanto eu acho fascinante como é que as pessoas conseguiam sobreviver naquelas condições e é por isso que eu adoro ler sobre Auschwitz. Pronto, já me expliquei, que é para as pessoas não acharem que eu sou maluca.
Em relação à minha ida a Auschwitz, eu não sei muito bem como é que eu me senti. Tipo, eu cheguei lá e achava que ia me sentir de uma maneira diferente. Eu vou ser sincera, eu senti que estava num filme, porque não parecia real. Basicamente, eu só estava habituada a ver Auschwitz nos filmes e, para mim, tudo o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial parece um filme, parece que é impossível aquilo ter acontecido na realidade. Portanto, quando eu cheguei lá, eu senti que estava num filme e que aquilo não era verdade, não era mesmo ali que tinha acontecido. Também as monstruosidades contra a humanidade. O sítio que me fez chorar foi uma sala onde tinha desenhos reais de crianças nas paredes, desenhos com pessoas a serem mortas, decapitadas, enforcadas. E depois no fundo tinha o som das crianças, porque não sei muito bem, acho que isso gravou-se quando elas foram libertadas, mas não tenho certeza, já não me lembro muito bem. E também não percebi muito bem, porque pronto, às vezes havia coisas que não estavam muito bem explicadas. E pá, essa cena fez-me muito chorar. E sem era em Auschwitz, depois fui a Birkenau, que é o campo maior ao lado, e pá, esse campo não está muito em boas condições, que é tipo aquele campo que as pessoas mais conhecem, que tem tipo a linha do comboio e tipo a entrada. Pronto, esse era o campo maior e aquilo é mesmo, mas mesmo, muito grande. E pronto, as câmaras de gás foram destruídas completamente pelos alemães e depois tipo tem tem as casinhas, mas não dá para ver nada porque também não tem nada lá dentro, pronto. Por isso o campo de Auschwitz, o primeiro, é que tem mais coisas para ver. Mas, opá, eu acho que foi uma visita super enriquecedora. Eu conheço muito da história da Segunda Guerra Mundial, portanto, para mim fez muito sentido, mas eu acho que faz sentido para toda a gente. Tipo, para mim, toda a gente tem que saber o que aconteceu e devia ir a Auschwitz, porque acho que é uma coisa que não se deve esquecer e as pessoas deviam ver para sentirem e para pensarem melhor nas nossas vidinhas, que estamos sempre a queixar-nos, quando há pessoas que sofrem muito e já sofreram muito mais do que nós sofremos, que é nada comparado com isto, não é? Pronto, agora já me alonguei, não é? Sempre que começo a falar da Segunda Guerra Mundial nunca mais me calo, portanto vamos para a frente, ok? Isto foi na primeira semana de fevereiro. Depois na segunda semana, no fim de semana, fui a Lisboa com o meu namorado, porque eu sou uma ótima namorada, e ofereci-lhe os bilhetes para aquela exposição do Harry Potter que houve em Lisboa, pronto, e fomos. Não aconselho, sinceramente. Aquilo é um bocado caro para o que é, porque eu achava que ia ser mais giro e pá, aquilo era mesmo pequeno, portanto, sinceramente, não valeu muito a pena, mas pronto, nós fomos porque gostamos os dois muito do Harry Potter. Depois, na semana a seguir, eu fui para Budapeste. Já queria ir a Budapeste há imenso tempo e basicamente a minha faculdade depois fez uma publicação no Facebook, que é o projeto Twinning da FMUP, e eu achei imensa piada porque basicamente eu fui para Budapeste e fiquei em casa de uma húngara que eu não conhecia de lado nenhum. Mas basicamente é fixe porque eu só paguei os voos e tipo levei dinheiro para comprar lembranças e tal, mas acabei por estar uma semana em Budapeste pelo melhor preço de sempre, porque basicamente fiquei em casa de uma local, que também basicamente são pessoas que andam na faculdade de medicina de lá. Então compensa imenso e eu gostei tipo, imenso da experiência. Apesar de haver coisas menos boas, acho que estas coisas são sempre enriquecedoras e acabei por fazer amizades mesmo fixes também, mesmo com o pessoal dentro da minha faculdade, e tivemos todos noites incríveis lá e dias incríveis, então acaba por ser uma experiência mesmo fixe. Vou deixar aqui uma foto nossa, mas pá, nós fizemos imensa coisa lá, foi mesmo fixe. E agora, supostamente, ela devia ter vindo em fevereiro para a minha casa. Em fevereiro não, em março, acho eu. Em março ou abril, já não sei. Pronto. E depois não veio, porquê? Porque veio o Covid e nós entramos em isolamento social, não é? Portanto, ela não veio e agora eu acho que eles vêm todos em 2021 para as nossas casas para trocarmos as experiências, não é? Porque nós fomos para Budapeste agora e eles supostamente vinham para o Porto no mês a seguir, mas depois, pronto, não aconteceu. Portanto, acho que agora eles devem vir em 2021. Não sei, o Covid dirá. O interessante do mês de fevereiro é que eu voltei de Budapeste, tipo, fui para as aulas uma semana e entramos em isolamento. Portanto, eu tive uma semana de aulas presenciais no meu segundo semestre, que foi top. Estou a brincar, foi horrível, mas pronto. Então, março, o mês
do início da quarentena, do início do desafio das nossas vidas, para mim foi um bocado difícil. Porquê? Porque a minha casa entrou em obras e então eu fui viver para a casa onde era o infantário da minha mãe, que por acaso é perto da praia, o que era um ponto positivo. No entanto, não estava tão confortável como se estivesse em casa, porque primeiro não tinha televisão, tipo, com mais 4 canais e não tinha internet tipo Wi-Fi. Nós compramos aquelas cenas de internet móvel, estão a ver, mas pronto. Não era a mesma coisa, então para não gastar eu só usava mesmo para estudar e às vezes para ver séries, mas era muito raramente. Portanto, eu tive que me ocupar de todas as maneiras possíveis que arranjava, porque a casa é enorme, tinha 4 andares e eu ficava lá sozinha a maior parte do tempo, portanto foi um bocado desafiante. Como eu não consigo estar parada, comecei a ir correr outra vez à praia. Eu gosto imenso de correr, mas não vou muitas vezes porque dá muito trabalho ir a correr à praia, porque não é assim tão perto da minha casa, mas como estava numa casa mais perto da praia, ia muitas vezes correr. Pronto, em março não fui assim tantas vezes porque ainda estava um bocado frio, mas pronto, depois comecei a ir muitas vezes correr à praia, o que me ajudou imenso. E também fazia imenso exercício em casa. Aliás, eu fiz exercício em casa durante toda a quarentena. Tipo, fazia exercícios do Paulo e da Helena Coelho todos os dias. E depois descobri a famosa Pamela, que foi tipo uma santa caída do altar para mim. Porque os treinos dela são incríveis, aconselho imenso. E pá, eu fazia aquilo todos os dias e era sempre um tempinho do dia que perdia ali e pronto, entretia-me, não é? Eu estive agora a ver que os Oscars foram em março, tipo, eu já nem me lembrava que tinha havido Oscars este ano. Mas pronto, afinal houve. Eu acho que este ano fez-nos esquecer de muita coisa que aconteceu no início do ano, porque parece que não foi este ano. Nos Oscars ganhou os Parasitas, não os Parasitas, é o Parasitas? Ok, não sei. Agora não sei se é Parasitas só. É Parasitas só, não é? Ganhou o Oscar de melhor filme. Eu sinceramente eu vi o filme e eu não sei se fui eu que não percebi muito bem o filme, mas eu não gostei. Achei aquilo um bocado estranho. E não, para mim não merecia ganhar o Oscar de melhor filme. Mas pronto, também não sou eu que escolho os filmes. Por falar em filmes, o filme dos Queen foi tipo o melhor filme. Não, e o Joker foram os dois melhores filmes que eu vi no cinema este ano. Porque, este ano eu fui mesmo poucas vezes ao cinema. Eu costumava ir ao cinema imensas vezes, mas pronto, este ano foi só tipo janeiro e fevereiro. Em abril foi talvez o pior mês da quarentena, porque eu já não sabia o que havia de fazer à minha vida. Eu fui acompanhando as aulas da faculdade e até deu jeito, porque fiz resumos de neuro. Mas mesmo assim acumulei bioquímica, tipo, eu não sei como é que eu tinha tanto tempo e mesmo assim acumulava matéria, mas pronto. E como eu estava no tédio, criei TikTok. Sim, a aplicação mais famosa da quarentena e que, tipo, literalmente toda a gente já teve no TikTok, tipo, parem de ser assim, ok? Eu sei que as pessoas começam a julgar quando nós falamos do TikTok, mas tipo, toda a gente acha piada ao TikTok. Admitam ou não. Pronto, eu criei TikTok e, vou ser sincera, eu passei bastante tempo no TikTok a gravar vídeos e eu entretinha-me imenso e adorava fazer aquilo, porque, sei lá, era engraçado e era tempo que eu perdia quando não tinha nada para fazer ou quando não me apetecia estar, tipo, sempre a estudar. Então, pronto, acho que foi uma grande ajuda. Agora, por acaso, já não faço vídeos há imenso tempo, porque não tenho tempo. Há imenso tempo que não tenho tempo. Mas pronto. Na quarentena foi uma grande ajuda para passar aquelas horas em que eu não me apetecia fazer nada, então pronto, ia para o TikTok e gravava vídeos e divertia-me. Outra coisa que eu fazia era eu arranjava-me para gravar os vídeos para o TikTok. Porquê? Porque eu já estava farta de estar de pijama e de fato treino e tipo, eu sou uma pessoa que eu adoro arranjar-me. E já me estava a sentir feia há muito tempo. Portanto, eu arranjava-me para gravar os vídeos para o TikTok às vezes. Porque, não tinha nada para fazer, lá está, e queria-me sentir bonita, porque eu acho que na quarentena nós passamos grande parte do tempo de pijama e de fato de treino. E, eu não vestia roupa decente, não é? Então pronto, arranjava-me só para isso, maquilhava-me. Cenas de gaja. Outra coisa que foi mesmo estúpida e chata é que a minha casa, em abril, no fim de abril, já estava praticamente pronta, mas nós não podíamos vir para casa porque não tínhamos móveis e estava tudo fechado, ou seja, nós não podíamos comprar móveis. Em maio acho que foi a primeira vez que eu tive com o meu namorado
durante um mês, ok? Eu tive um mês sem o ver e tive algumas vezes com ele. Portanto, foi ótimo porque eu contactei com pessoas sem ser os meus pais. Depois também comecei a escolher os móveis para o meu quarto e para a minha casa, porque as coisas já começaram a abrir mais ou menos, ou então pelo menos já dava para mandar vir pela internet ou ir lá buscar. E pronto, comecei a escolher algumas coisas, não muita coisa, porque tipo o IKEA e isso não estavam abertos, mas pronto, deu para algumas coisas. Depois também comecei a estudar para os exames, não é? Tipo mais hard, porque em abril eu andei só a brincar. E pronto. Sorry, bati com o pé no tripé. Continuando, em maio também foi quando aconteceu a morte do George Floyd, que foi uma coisa também horrível deste ano, não é? Teve um ponto positivo, na minha opinião, que foi a grande quantidade de protestos antirracismo que criou no mundo. Por acaso, nunca pensei que fosse que uma coisa assim... Aliás, já aconteceu imensas coisas assim, mas ao menos esta serviu para o mundo se revoltar contra o racismo. Não é que adiante de muita coisa, porque na minha opinião o racismo nunca vai deixar de existir. Basicamente está enraizado nas famílias, tipo se um pai e uma mãe são racistas, quase automaticamente que o filho vai ser racista. Portanto, é um bocado difícil, mas acho mesmo importante que as pessoas, pelo menos, tentem que haja menos racismo no mundo. E acho que a morte do George Floyd, ao menos, teve um propósito, basicamente. Não morreu em vão. E é isso que é importante. Como tantas outras pessoas já morreram em vão, ao menos a morte deste senhor serviu para o mundo todo pensar no que está mal e tentar fazer alguma coisa. Em junho, finalmente, revi alguns amigos meus. Não foram muitos, mas foram alguns, portanto já foi bom, porque eu, sinceramente, já estava mesmo farta, porque eu só convivia com os meus pais e raramente com o meu namorado. Portanto, foram assim uns 3 meses em que eu não falava pessoalmente com ninguém da minha idade, o que é triste. Portanto, fiquei mesmo feliz por voltar a ver alguns dos meus amigos. Em junho também vim finalmente para a minha casa, eu já estava farta de viver na outra casa. Pronto, vim finalmente para a minha casa e fiquei muito feliz. E pronto, foram os exames e não fiz assim grande coisa em junho. Em julho fui para Sinfãs com a minha bestie, o que foi mesmo fixe para libertar a cabeça. Também juntei-me com umas amigas minhas da faculdade para fazermos uma espécie de festa do pijama, o que foi tipo altamente, porque nós já não nos víamos, tipo, quer dizer, víamos-nos nos exames, mas era tipo só ir ao exame e pronto, ver, pronto. E então juntamos-nos para estarmos um bocadinho mais juntas e foi incrível. Foi basicamente tipo o único dia do verão que eu tive com elas, agora que estou a pensar. Mas pronto, compensou. Em julho também criei o podcast, que para quem não conhece o meu podcast, está aqui a minha foto incrível, que eu tive pai 2 horas sozinha em casa a tentar tirar esta foto. Mas depois lá consegui e pronto, foi uma ideia que eu tive, porque não tinha assim grande coisa para fazer. E pensei, eu adoro falar, porque não criar um podcast? Pronto, e pronto, se quiserem... Olha, eu juro que me estou a irritar a dizer pronto. Se quiserem ouvir, tenho um episódio a partir do 5 aqui no YouTube e os outros a partir do 1 no Spotify ou no Apple Podcast. Foi uma ideia gira que eu tive e acho que foi uma boa ideia para eu passar o meu tempo. Já não tenho feito muito podcast porque me dá um bocado mais trabalho, tipo a planear os temas e assim, mas por acaso eu gosto imenso. Eu juro que estou a ficar com bué calor, mas eu já desliguei o aquecedor. Continuando, o que é que eu estava a dizer? Ok, estava a falar do podcast, não é? E acho que foi uma maneira super fixe de eu passar o meu tempo e de falar tipo para as pessoas, porque eu acho que na quarentena eu senti-me tão sozinha que tipo, eu tinha necessidade de falar com alguém. Então pronto, tipo, eu sei que em julho já não estávamos em quarentena, mas eu precisava de falar e tipo, adoro falar, portanto o podcast foi uma cena incrível para mim. Depois também continuei finalmente acabei de decorar o meu quarto em julho e fui a primeira vez à praia. Em julho foi a primeira vez que eu pus um pezinho na praia. Eu não fui assim tantas vezes à praia este ano. Eu não estou a brincar, tipo, no máximo 10 vezes fui à praia. Yeah. Em agosto, o que é que eu fiz? Passei no código e criei o canal aqui no YouTube. Eu já queria criar um canal no YouTube há algum tempo, mas tipo, sei lá, não tinha
motivação suficiente, basicamente, e achava que não ia resultar. Mas pronto, até agora estou-me a divertir muito, porque eu gosto imenso de gravar vídeos e gosto imenso de editar. Portanto, é uma coisa que eu, sei lá, eu gosto de fazer. Tipo, agora eu, em vez de estar a estudar, estou a gravar vídeo. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e que não faço para ganhar fama ou para ganhar, tipo, seguidores ou dinheiro, whatever. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, tipo, desde pequenina que estou habituada a estar com câmaras, porque o meu pai passava a vida a tirar-me fotos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de tirar fotos. É que ele me tira fotos, tipo, desde que eu nasci, basicamente. Então eu fiquei, tipo, sempre tive uma grande afinidade por câmaras e adoro estar em frente às câmaras, portanto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Em setembro tive a melhor semana do verão, basicamente, que foi quando eu fui para Faf com o meu grupo de amigos. Alugamos uma casita lá bastante fixe e pronto, tivemos uma semana incrível em que deu para descontrair. Nós costumamos ir sempre de férias na última semana de agosto ou tipo na primeira de setembro, o que é top, porque acabamos por tipo relaxar e acabar em grande o verão, estão a ver? Portanto, foi mesmo fixe. Depois também comprei o traje e trajei pela primeira vez. Não foi como eu achava que ia ser, por causa do Covid, não é? Aliás, não houve queima, não vamos falar sobre isso. E então, pronto, não foi assim uma coisa como deveria ser, mas pronto, lá trajamos e foi giro, pronto, eu gostei imenso de trajar e eu gosto imenso de trajar, não é? Estou sempre a pedir às minhas amigas para irmos trajadas para a faculdade, mas nunca ninguém me apoia. Por falar nisso, voltei à faculdade em setembro. Já estava cheia de saudades porque, tipo, já não ia à faculdade desde... Tirando os exames, que para mim não contaram. Já não ia às aulas à faculdade, tipo, desde o fim de fevereiro. Portanto, foi um regresso em grande. Um regresso muito estranho, na verdade. Porque quando eu cheguei à faculdade, tipo, nas primeiras vezes, não se via ninguém. Tipo, nenhuma alminha se via, tipo, tirando a minha turma. E era mesmo estranho, porque estava habituada a ver, tipo, a faculdade cheia de gente, cheia de pessoas sentadas no café ou no bar e, tipo, foi um bocado estranho no início. Se bem que depois começou a melhorar. Mas no início nem parecia a FMUP. Em outubro, acontecimento, voltei para o ginásio. Finalmente ganhei coragem de voltar para o ginásio. Eu estava um bocado receosa de voltar para o ginásio por causa destas coisas do Covid. Mas, tipo, agora que eu ando lá, desde outubro, eu acho aquilo, tipo, minimamente seguro. Tipo, vocês andam de máscara, claro que para fazer as cenas não vão estar de máscara, não é? A não ser que consigam. E depois, tipo, têm que desinfetar as máquinas, tipo, antes e depois de usar. Eu até achei que isso ia ser, tipo, uma cena bué chata, mas agora já me habituei e faço aquilo no instante, não é? Claro que preferia não fazer, mas pronto, é o que temos de lidar por causa do Covid, mas acho que compensou. E eu adoro ir ao ginásio, é um momento em que eu descontraio imenso, portanto, aconselho. Acabei de perceber que nunca tinha mostrado o meu gato. E vocês não podem acabar o ano sem ver esta bola de pelo fofa. Porque ele é muito fofinho, não é? Olha para a câmera, diz lá. Novembro foi talvez o pior mês do ano para mim. Porquê? Porque tive uma grande desilusão pessoal. Não vamos falar sobre isso, talvez um dia eu fale sobre isso aqui. Mas pronto, houve uma coisa boa. Foi que o Joe Biden ganhou as eleições dos Estados Unidos. Isso foi, tipo, talvez dos únicos acontecimentos bons de 2020. Chegamos finalmente a dezembro, que sinceramente foi um mês assim um bocado estranho. Apesar de ser o mês de Natal, eu não senti muito o espírito natalício. Foi assim um bocado... não sei, foi um bocado estranho. Eu não consegui sentir o espírito natalício como costumo sentir. E o Natal é a minha altura preferida do ano, mas este ano, não deu. Foi um ano atípico e o Natal não foi igual. Portanto, no entanto, eu acho que este mês de dezembro foi um mês assim mais esperançoso, estão a ver? Principalmente porque chegou a vacina, finalmente. Não sei se a vacina vai ser tão eficaz como dizem que vai ser, mas espero sinceramente que sim. E quando me chamarem para eu ir tomar, eu vou, porque sinceramente acho que é a única esperança que temos e acho mesmo incrível a capacidade dos investigadores e da ciência em ter conseguido fazer uma vacina em menos de um ano, ou em um ano, pronto. Acho isso mesmo incrível. E para as pessoas que tipo, estão com medo de tomar a vacina, precisamente por ela ter sido feita em tão pouco tempo, gente,
Isto é assim, a única explicação que eu encontro e que eu acho que faz sentido é financiamento muito maior do que costuma haver, o mundo literalmente inteiro empenhado em abater uma doença, tipo, o mundo inteiro estava empenhado numa coisa e o mundo inteiro estava disposto a investir numa coisa. E quando não há dinheiro, gente, há tudo. Portanto, eu acho que está aí a explicação. Em relação aos efeitos adversos da vacina, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe que todas as vacinas que vocês já tomaram têm efeitos adversos e todos os medicamentos que vocês tomam têm efeitos adversos. Depois a cena é, basicamente, uma pessoa em muitas é que desenvolve esses sintomas. Portanto, o meu conselho é tomem a vacina, porque é o que eu vou fazer e é o que eu vou aconselhar a minha família a fazer quando for a vez deles. Bem, para terminar, vamos fazer assim um apanhado de tudo. Eu acho que este ano foi um ano completamente desafiante. Se eu tivesse que escolher uma palavra para o descrever, era desafiante, sem dúvida alguma, para toda a gente. Ups, estou sempre a fazer isto agora. Pronto, eu acho que foi um ano super desafiante, mas acho que também foi um ano de descoberta pessoal para muita gente, porque nós não estamos habituados a passar tanto tempo sozinhos ou tanto tempo em casa com a família, e eu acho que isso foi um ponto positivo e as pessoas deviam passar mais tempo juntas em família. Acho que também foi um ano de aprendizagem e de adaptação e que mostrou que o ser humano consegue adaptar-se a literalmente tudo, porque nós passamos de uma vida completamente normal a uma vida com máscaras a toda a hora e a uma vida fechados em casa, literalmente, e conseguimos ultrapassar isso. Portanto, acho que mostra que o ser humano é simplesmente fantástico se quiser. Portanto, em relação aos aspectos negativos, acho que não preciso de nada, não é? Tenho mesmo muita pena de quem perdeu familiares com o Covid-19 e principalmente agora na época de Natal faz-me imensa impressão as pessoas que perdem família. Deixo os meus sentimentos por essas pessoas. Eu felizmente não tive ninguém na minha família com a doença e agradeço muito por isso. E tenham cuidado, pessoal, porque as coisas não vão melhorar assim tão cedo ainda. Tipo, as pessoas, eu acho que há muita gente que acha que a vacina chega e fica tudo resolvido e não fica. Nós vamos andar ainda mais tempo de máscara. E pronto, sei lá. Acho que 2020 já estava na altura de acabar, já estou um bocado farta deste ano, portanto espero que 2021 seja melhor. Eu não sou aquelas pessoas que fazem tipo desejos para o ano, acho isso um bocado estúpido, sinceramente. Gosto de ver o que é que o ano me reserva e de ser surpreendida. Não gosto muito de dizer, eu vou fazer isto, porque depois se não fizer, no fim do ano me fico triste por não ter feito, não é? Mas pronto, não sou muito aquela pessoa de ter os objetivos e de comer as uvas passas no ano novo. Mas bem, malta, para quem acredita nessas coisas, tenham um excelente 2021 e que seja melhor que 2020, o que sinceramente não é difícil. E é isso, beijinhos!